Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em movimento. Eu sou Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Dr. Rodrigo Nunes, médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho. Esse é o espaço que a gente bolou para trazer atletas, pessoas que praticam esporte, que vivem o esporte no dia a dia, para trazer informação, para contar um pouco da sua trajetória, contar da sua vida, contar do seu treino. É um momento da gente trocar muita informação e hoje a gente recebe aqui o Arthur. O Arthur, ele é um atleta, o Matheus vai poder explicar com mais detalhes toda a trajetória dele. A gente vai poder escutar do próprio Arthur como que ele chegou aqui hoje, o que ele vem fazendo, até onde ele pretende ir, né? Uma conversa bem informal, Arthur, Tá para a bom, gente conversar sobre tudo isso. perfeito. Então já se acomoda aí, que o episódio de hoje está incrível. Como o Dr. Rodrigo falou, nosso convidado mais do que especial, Arthur Cordeiro, que eu tive o privilégio e a honra de poder cuidar vamos pensar nesse último ano. E pra gente começar, Arthur, conta pra gente como que o esporte da corrida de montanha, que é o trail, né? Creio. Como que chegou na sua vida e pra gente poder discorrer um pouquinho, que eu acho que o nosso convidado de hoje vai poder trazer para as pessoas que estão assistindo uma história de superação, de entrega, de como a gente pode, não só como um esporte, mas na nossa vida, como a gente pode superar os desafios e conseguir alcançar limites que pareciam intransponíveis, que eu acho que a sua história traz, pelo menos para mim, né, na piscina, quando eu tô cuidando de você, isso vem sempre na minha mente, o que você superou e como você transpôs os limites de um corpo humano que parece são intransponíveis e você conseguiu fazer isso e como que isso me motiva muito na minha carreira a poder transformar e como eu consegui entregar mais para os meus pacientes. Então, essa história para mim é muito significativa, por isso que eu falei para o Dr. Rodrigo, o Arthur tem que ser um convidado nosso, porque ele tem muito a trazer isso. Então, explica para as pessoas como que o trail chegou na sua vida. Muito bem. Nossa, que introdução, hein, Matheus? Primeiro, obrigado pelo convite. Falar do trail, falar do meu esporte, falar um pouco dessa minha experiência, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o esporte. Eu não sou profissional de educação física, eu sou um atleta amadora, vamos dizer assim, mas eu gosto muito de falar sobre isso. Hoje, não só falar do esporte, mas falar não é o lado ruim do esporte, mas falar das coisas que acontecem durante a prática de um esporte, né, no volume e na intensidade que a gente faz. A corrida, a corrida é muito engraçada. Eu sempre fui um praticante de musculação. Eu sempre fui ativo, sempre fui uma pessoa muito ativa. E quando eu mudei para Campinas, eu sempre fazia academias e musculação, eu era um pouco acima do peso do biotipo de corrida, vamos dizer assim, se é que a gente pode colocar um biotipo específico. Mas eu tinha 22 quilos a mais que eu tenho hoje. E falei assim, olha, eu quero correr, porque todo mundo corre, né? Correr é uma corrida tão simples, eu moro aqui próximo na Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas, e eu acho que eu vou correr, me aventurar na corrida, né? Coloquei um tênis e vim para a Lagoa do Taquaral. Falei, hoje eu vou correr. Saí do trabalho, na verdade, com o tênis do porta-mala do carro, parei na Lagoa. Vamos dar uma volta, né? 5 quilômetros. Ok, eu vejo todo mundo correndo, vou e volto para o trabalho com as pessoas correndo, é natural. Deu 1 quilômetro, já não conseguia mais correr. Óbvio, o pulmão já estava explodindo. Né? Eu falei assim, não, mas espera aí, vamos tentar. Aí caminhava um pouquinho e tal, insistia, sem técnica, sem saber o que eu estava fazendo, mas encerrei os 5 quilômetros caminhando e correndo. No outro dia eu não andei, obviamente. Aí a primeira meta minha é fazer uma volta na Lagoa do Taquaral. Mas no outro dia eu não consegui nem vir para a Lagoa do Taquaral, de dores no corpo inteiro, principalmente nas pernas e tal. Esperei recuperar aquilo e tentei de novo. Tentei de novo e consegui uma lesão. Consegui uma lesão, porque eu estava acima do peso, né?
fazendo tudo errado, não tinha nenhum tipo de acompanhamento, simplesmente, né, como dizem hoje, uma garrafinha, um sonho, né? Então, era isso que eu tentava fazer. E você, quando começou, tinha que idade, Arthur? Eu tinha corrida. 38, hoje eu tô com 49, 37 anos. Legal, então a gente está falando de 12 anos 12 anos atrás, exatamente. Era meu primeiro contato com a corrida, com a corrida em geral. Né? E aí, pensei uma canelite na perna esquerda, a princípio, fui tratar, e o cara falou, cara, impacto, né? Você está correndo na lagoa, você corre no calçamento, que é pior ainda, que é o cimento, aquela coisa toda, você está acima do peso, está começando agora, tem que diminuir, não sei o quê, e trata, e tenta e trata, porque eu sou teimoso, né? Eu acho que uma das coisas que eu sou bastante é teimoso. O atleta de endurance geralmente né? E assim, e engraçado, até vou abrir um parêntese aqui agora, o endurance sempre fez parte da minha vida, desde criança. Eu tinha uma bicicleta, mas eu não queria dar uma volta numa praça, eu queria ir até na outra cidade. Eu nem sabia que eu estava fazendo endurance. Né? O médico falou, cara, você tem asma aí, você precisa abrir aí a musculatura peitoral, precisa nadar. Eu não queria dar uma volta na piscina, eu queria ficar nadando ali direto. E eu morava numa cidade super fria, fiquei um ano, todos os dias. Eu ia correndo até trotando, correndo, eu era criança, até o clube. Às vezes eu estava fazendo 5 graus na cidade lá, eu pegava a chave, nadava ali, fazia minha natação, tudo sem nenhum tipo de... Mas era sempre, o endurance sempre fez parte da minha vida, eu nem sabia. Mas já tinha o biotipo tanto corporal quanto mental, né? Eu acho que mais mental. O mindset já era de... Então, assim, vamos fazer uma caminhada. Tá, então vamos sair agora para caminhar, mas vamos pegar uma mochila, colocar um lanche, porque eu vou caminhar até o final do dia. Então, era sempre assim na minha cabeça. Né? Então, uma vez refletindo sobre isso, acho que o endurance, né, ele sempre fez parte aí da minha vida. Mas na corrida, não. Na corrida eu não conseguia. Mas eu era teimoso. E consegui, com o tratamento da fisioterapia, correr uma volta na Lagoa do Taquaral sem parar. Né, a duras penas ali, consegui. Aí fiz minhas primeiras provas aqui, as tradicionais aqui de Campinas, né, de 7 quilômetros, de 8 quilômetros, né, e lesão novamente. Né. Cara, a lesão... A mesma lesão de canelite ali, que é a mais tradicional ali dos corredores. E aí o bendito fisioterapeuta, se não esqueço disso, ele falou, cara, você precisa tirar o impacto. Porque senão... Falei, mas agora que eu corri, tá todo mundo corre, por que eu não corro? Ele falou, não, você vai correr, mas o impacto vai piorar a sua lesão, então você vai tratar, vai piorar, vai tratar, vai piorar. Eu falei, então o que eu faço? Ele vai correr na grama. Falei, correr na grama? Corre na grama, na terra, um local que tiver menos impacto do que no asfalto e no concreto, que é o que você está fazendo. Cara, aquilo ali, 2012, né? Não tinha o trail aqui no Brasil, como tem hoje difundido. Inclusive, é um esporte em crescimento ainda no Brasil. Voltei para academia ali, meio cabisbaixo, comentei com um amigo, falei, cara, e aí? Eu tenho que correr na terra, na grama. Vou correr no campo de futebol? Sei lá. Onde que eu vou fazer isso para voltar, para tentar ser um corredor, aí, ou tentar fazer uma corrida? Aí esse cara falou comigo, cara, eu tenho um evento tá começando agora, chamado Xterra, é uma prova que o pessoal corre, né? Provavelmente você deve conhecer, né, doutor? E o pessoal tem várias modalidades lá do triatlo, mais do mountain bike, a parte de água, mas tem a parte do trail também, que o pessoal corre na trilha. E corre à noite. Falei, como assim à noite? Não, tem uma lanterninha, põe na cabeça assim, o cara corre à noite. Você quer experimentar? Consigo umas inscrições, a gente vai ter uma prova em Ilhabela, em Tiradentes, em Ilhabela. Tá a fim de ir? Eu falei, quero. Mas qual que é a distância? Ele falou 8 quilômetros. Eu falei, 8 quilômetros, cara. Na montanha, não sei. Vamos lá, tem que experimentar, né? Fui. Achei incrível. Né? Sofri muito, obviamente, né? Não tive tantas dores do impacto, eu acho que eu estava extasiado com aquilo ali. Eu acho que nessa prova, não sei se eu mais caminhei do que eu corri também, eu sei que foi ótimo, foi lindo. Falei, cara, é isso que eu quero para mim. Foi seu primeiro contato com a corrida de montanha foi com o Xterra aí, 2013. Dali eu já me inscrevi numa outra Xterra em Tiradentes, que era uma prova de 7 quilômetros também. Viaja 600 quilômetros, correr 7, mas... Mesmo esquema, só que aí a natureza também, o contato com a natureza, o contato com a trilha, com a montanha, aquilo já fazia parte de mim, aí eu conseguia praticar o esporte que eu estava com intenção de fazer. Na época tinha uma turma bem interessante, um pessoal que acompanhava. Eu falei, cara, isso aqui é legal.
E lá, nessa prova em Tiradentes, por exemplo, tinha uma prova que era de 50 quilômetros. Eu falei, viu, cara, os caras, como assim os caras vão correr 50 quilômetros, velho? Vi os atletas É chegando. mais do que uma maratona convencional. Eu tinha acabado de fazer 7, morto. E o cara chegava e falava, não, o cara fez 50. Eu falei, nossa, o cara fez 50. Pra mim, querendo um extraterrestre, né? Eu falei, caramba. Mas eu vou fazer isso aí um dia, quem sabe, né? Fiquei na cabeça e tal. E aí, a memória muscular ali do endurance e tal, juntamente com os tratamentos, menos impacto, eu comecei a treinar na montanha, a procurar outras provas. E aí, o trail no Brasil começou a ter um crescimento um pouco mais expressivo, começou a ter outras provas em locais extremamente bonitos aqui no Brasil, e eu comecei a participar, né? Fiz uma prova de 20, fiz uma prova de 30, isso eu tô falando de alguns anos, tá, pessoal? Não é uma coisa que Foi evoluindo. foi evoluindo, né? E fui pegando um pouco mais de experiência, fui entendendo como é que funciona, fui atrás de uma assessoria esportiva especializada, né, que pudesse fazer fazer uma planilha de treinamento voltada para aquilo, mas que me proporcionasse a evoluir. Mas assim, eu não tinha uma meta naquele momento em aumentar as distâncias, em correr tantos quilômetros. Foi natural. Eu acho que isso foi natural. Eu me sentia bem, como eu me sinto até hoje na montanha, na corrida de montanha, e fui aumentando gradativamente ali as distâncias. E você, nessa trajetória toda, Arthur, você, lógico, eu imagino eu, né? Que o treinamento para correr na montanha é um treino diferente Sim. do que para correr uma maratona no asfalto, na rua. E mais do que isso, você foi sentindo essa diferença no seu corpo? Porque você começou no asfalto e começou com canelite, com dor. E aí depois você foi evoluindo na corrida de montanha. E como que teu corpo reagiu em relação à dor, à lesão? Como é que foi isso? Você se sentiu melhor no começo? Exigiu um certo tempo? Como é que foi essa evolução? Acho que uma coisa legal é que a base da musculação para a corrida de montanha, ela já me deu um plus, vamos dizer assim, né? Que eu já tinha uma base forte, eu não era muito mais pesado, mas eu tinha uma base forte que me sustentou na corrida de montanha, né? Não só para subir quanto para descer. O Matheus explica muito melhor isso para a gente aí, o nível de exigência muscular que você precisa ter numa descida, né, com 40% de grau de inclinação e pedras e raízes, o tanto que exige de musculatura. Mas, por exemplo, as canelites zeraram. Zeraram. Então, passei a ter outras lesões, vamos dizer assim, outras dores, mas tipo canelite, nunca mais tive. Nunca mais tive canelite há 12 anos depois que eu comecei a correr. Você vê que interessante que é assim, a mudança do jeito de correr, da técnica, do piso, e assim, como encaixou com o Arthur, né? Sim. Sumiu a dor da canelite, nunca mais teve, e além disso, né, ele foi evoluindo e chegou a fazer essas provas que ele faz hoje com competições nacionais, internacionais, no nível que ele faz. É interessante isso. É porque a gente pega o corredor, você fala canelite, né? Canelite Canelite, clássica, acho né? que é uma das principais lesões. Outra que a gente vê bastante é a tal do síndrome do joelho do corredor, né? O trato iliotibial, a lateral do joelho. Fraturas por estresse, né? Às vezes de tanto treino, né? Sim. De tanto volume de treino. Algumas tendinites, né, Matheus? O que mais que você vê bastante em corredor? Eu acho que é isso, né? As tendinites, né? De Aquiles. Sim. Patelar, eu acho que é isso. Eu acho interessante, até, Arthur, ia falar para você antes, até o pessoal que tá assistindo o episódio, para entender quem é o Arthur. Já chega no final da história, o que vai ser esse ano, porque assim, senão as pessoas não têm ideia da onde chega. Às vezes a gente tá falando em 30 quilômetros na montanha, mas não é isso. Aonde essa história levou? Aonde foi? Só para as pessoas já entenderem, aí depois a gente volta. Eu acho que o ponto que me chama muita atenção é essa preparação. Como que você falou de ter uma boa assessoria? Eu acho que isso a gente tem que focar, porque eu acho que para as pessoas é muito importante. Sim. Mas conta o final. Então vamos lá. Final, não tão final assim, mas de 2023, não 25 agora, de 2023 eu comecei a montar um projeto de fazer as provas que nós no trail chamamos de XL, que são as provas de longa distância. Então, existe uma
umas categorias de prova. Então, tem provas até 100, depois até 100 milhas e acima de 100 milhas. Então, as provas acima de 100 milhas, que são acima de 160 quilômetros, são as XL. E eu coloquei como meta em me especializar, vamos dizer assim, em provas XL. Então, de 2023 para cá, né, já com toda a preparação, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas em fazer somente essas provas. Então, em 2023 eu fiz algumas provas de 100, de 160, aí entrei em 2024 fazendo uma prova de 200 quilômetros na Patagônia, e no final de 2024 eu fiz uma de 350 na Itália, no Vale da Ossa, que é uma prova chamada Tor dos Gigantes, que é uma prova extrema, né, no stop, são 350 quilômetros com 27 mil de desnível de ganho de elevação. Então, ali você pega vários tipos de terreno, né? Então, você tem pedra, você tem trilha, neve acima de 3.000 metros várias vezes. Ali, acima de 2.800 metros, tem muita neve. Então, e a neve depois congela, você tem o gelo que você precisa também estar treinado, vamos dizer assim, que no Brasil eu não consigo, mas você tem que estar pronto para encarar o gelo, para lidar com aquilo. Então, tem alguns equipamentos que foram desenvolvidos para que você consiga correr em cima do gelo, né, sem se escorregar. E concluí os 350 com um tempo muito bom até, e que me classificou para a próxima etapa dessa prova, que é uma prova somente para 200 corredores no mundo, que é o 450 dessa prova. Essa prova chama Tor dos Gigantes, que é o Tour dos Gigantes, e essa 450 é o Tour dos Glaciares, que é como se pegasse os 350 e levantasse ele um pouco mais para as montanhas mais altas, para os glaciares. E aí vão ser 450 com 36 mil, 35 mil de ganho. Olha, e essa aqui que o Matheus está tentando consertar para que eu encare essa prova que a gente estava conversando em setembro desse ano. Em setembro desse ano, dia 12. É isso que eu acho que é importante, né? As pessoas entenderem para onde chega isso, né? Uma história de 12 anos atrás, começando a correr na Lagoa do Taquaral. Não consegui dar uma volta. E 12 anos depois vai fazer uma prova de 450 quilômetros, 200 atletas do mundo inteiro só, Arthur. Somente 200 atletas. História bacana. Ele tem um pré-requisito que você precisa ter terminado a outra prova de 350 com um tempo X para que você consiga se classificar para a próxima. E me conta aí o preparo de vocês, como é que em relação a treino e cuidado, como é que vem sendo essa preparação? Eu acho que assim, eu acho que antes dessa pergunta, o início, né, quando você fala de procurar uma assessoria, por que eu falo, Rodrigo? As pessoas muitas vezes têm aquele impulso, vou fazer um esporte. Né? E pode ser qualquer esporte. Muitas pessoas eu acabo acompanhando o que aconteceu com você. Comecei a correr na lagoa e tive uma canelite, uma periostite. A pessoa começa um crossfit e tem uma lesão. A pessoa começa um beach tênis e tem uma lesão. Eu sempre falo que eu prefiro essa lesão do que a pessoa sedentária. Sempre. Okay. É melhor você começar um esporte e se aquilo te levar a uma lesão, ok, a gente consegue curar. Mas eu acho que o sedentarismo é muito pior. Vai te levar a consequências graves de vida, de saúde, de vida. Mas como fisioterapeuta, e eu gosto de ter uma visão global, principalmente pensando na questão biomecânica, a gente sabe que existem características biomecânicas que não combinam com certos esportes. Perfeito. Ou melhor, que se elas forem trabalhadas antes e identificadas, a gente consegue fazer uma coisa que é muito em moda hoje, que é a prevenção. Claro. E a prevenção não existe uma receita de bolo. Faço trail. Qual é a prevenção do trail? Como quando eu entrei no futebol, para ser fisioterapeuta de um clube, isso eu estou falando anos 2005, 2006. A prevenção era uma receita de bolo que todos os atletas tinham que fazer antes do treino. Mas cada corpo é um corpo. No futebol, cada um tem sua posição. Claro. Então, isso muito pouco individualizado. Exato. Né? E eu acho que a gente entender essas questões antes de entrar no esporte, eu acho que é fundamental. Sim. Então, a pessoa, quero correr na Lagoa do Taquaral. Hoje a gente sabe por muitos estudos e trabalhos científicos que a corrida exige
de cada articulação de uma forma diferente de outros esportes, Sim. né? Então, conta pra gente como que foi esse início, achar assessoria, Sim. qual que foi esse desafio pra gente chegar nessa questão do que você faz hoje. Sim. Hoje você é um cara profissional. Cara, eu acho que assim, parece bobagem, mas a primeira coisa é procurar uma assessoria mesmo. Eu acho que duas coisas, né? Vou falar um pouco do trail, mais específico com relação à corrida, mas eu acho que a premissa é a mesma. Né? Eu até lembro uma vez que eu fui me candidatar a participar de uma assessoria do técnico da seleção brasileira de trail. Mandei um e-mail para ele e falei assim, cara, eu queria que você me treinasse. Ele mandou a primeira pergunta para mim, por que você precisa de um treinador? A primeira coisa que ele falou, porque eu sou atleta, não sou treinador, não sei treinar. Se eu soubesse fazer as periodizações, se eu soubesse treinar, eu iria, né, treinar. Eu preciso acordar de manhã, olhar lá e falar, hoje você precisa correr tanto para que você atinja esse objetivo. Então você tem um treino intervalado, você tem o fast leg, você tem o treino de subida, você tem o treino de descida, você tem os longos finais de semana, você tem os específicos, né? E quem vai montar tudo isso é a pessoa que tem o conhecimento teórico, prático daquilo, que não sou eu. Né? Eu sou simplesmente a pessoa que vai obedecer aquilo para atingir o objetivo que eu quero no final. Considero que a outra pessoa tem mais experiência para isso. E ele falou, perfeitamente, então vamos começar. Né? E assim, fui traçando, a gente juntamente fomos traçando metas, né? E ele, né, não cheguei e falei, olha, eu quero fazer uma prova de 100 de cara. Né? Vou fazer uma prova de 100. Não vai fazer uma prova de 100. Vamos lá, baixa a bola, vamos começar aqui, né? Faz um 30 bem de novo, consolida naquilo ali, sobe um pouquinho, se você quiser, e se o seu corpo tiver afim. Porque também você pode se especializar em fazer provas de 30 quilômetros. Ok. Como o Bolt faz só 100. Né? E aí a gente foi sentindo como que aquilo foi evoluindo e ele falou, olha, vamos dando um pouquinho mais de corda. Mas você está preparado para isso? Porque para você fazer uma prova de 30, um treino X. Você fazer uma prova de 100, né, um treino X mais 50. Né? Mais 50 vezes ou mais. Você tem esse tempo para você se dedicar a isso daí. Quando eu falo treino, não é treino, é tempo, é disciplina, envolve tudo, né? Envolve tudo. Então, assim, eu sempre, como eu disse, eu sou teimoso. Eu coloco aquilo na cabeça e eu falei, eu quero atingir aquilo ali. Né? Então, eu acho o tempo para treinar e vou encaixando ali a minha rotina de treino para poder chegar onde eu quero. Mas realmente é muito volume de treino, né? Então, o volume que eu faço hoje, o pessoal fala, por que você não pedala? Você não vai nadar? Eu falei, cara, que horas? Não tenho tempo para isso. Eu dedico todo o meu tempo hoje para a corrida, quando eu não estou com o Matheus tratando. Né? Mas, então, eu só faço corrida e corrida de trilha. Inclusive, a partir desse agora de 2025, eu abandonei até a Lagoa do Taquaral, não treino mais. Os meus treinos, que são durante a semana, são todos na trilha. Nós temos hoje aqui em Campinas o Parque Ecológico, que é um excelente local para treino. Excelente. É um ambiente de montanha, você sobe 10, 50 vezes se quiser, enfim. Seguro, muito bem cuidado, excelentes trilhas para quem faz o trail hoje, né, dentro da cidade. Né? Fora as outras trilhas, mas assim, dentro da cidade, ao invés da lagoa, dá para poder treinar na trilha. Então, hoje, eu faço somente isso. E eu vim treinando com assessoria esportiva e depois com a parte de musculação, na parte de fortalecimento específico também. Como o doutor disse anteriormente, né, são treinamentos e condicionamentos diferentes da corrida de rua para a corrida de montanha. É óbvio que tem os músculos que são exigidos igualmente, mas tem outros que são exigidos muito mais. Panturrilha, o quadríceps, né, o próprio fortalecimento de propriocepção, isso tem que ter alguém que faça isso, e mais uma vez não sou eu que sabia fazer, procurei um profissional que pudesse me acompanhar a fazer. E quando a gente fala de volume de treino, só o pessoal ter uma ideia, é quanto tempo dedicado a esses treinos por dia, por semana, como funciona isso? Há um tempo já eu parei de treinar por quilômetro. É uma pergunta muito comum para o corredor de rua. Quanto você corre na semana? Eu corro 100, eu corro 80. Né? Eu corro em horas. Então, os meus treinos são sempre em horas. Porque na montanha, você pode fazer 1 quilômetro a 5 minutos por quilômetro, a 4 minutos por quilômetro. Ou tem várias vezes que você gasta 30 minutos para subir 1 quilômetro.
Então, nunca é por quilômetros, é por horas. Então, semana passada, por exemplo, eu fui para Montanha e fiz 9 horas de treino, né, que deram 30 quilômetros. Mas deu 3.500 e poucos de ganho no terreno super técnico, com chuva, com lama, com tudo isso que a gente tenta simular, com carga, que é o que eu vou tentar simular o máximo aqui do Tupiniquim, que eu vou encontrar lá na montanha. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Você falou de altimetria aí de 27, agora vão ser 36. 35, 36. 36 mil de altimetria. Como treinar isso aqui? Que a gente tem montanhas menores, né? Como é que você trabalha com isso? A altimetria em si dificilmente vai atingir, né? Por exemplo, esse treino que eu fiz agora é num local muito específico, onde em 5 km eu conseguia fazer 1.050 em 5 km. 1.050 em 5 km. É um local extremamente específico aqui no Brasil. Tem pouquíssimos lugares que você consegue fazer isso. Você tem que procurar muito para poder fazer. Esse é aqui na Serra Fina, especificamente. E eu subi e desci 3 vezes. Então, subia 5 km, subia 1.000, descia 1.000, judiando das pernas, batia lá embaixo, subia de novo, batia lá embaixo, subia de novo. Então, com isso, ali é um treino que eu considero um treino físico e mental. Porque você sobe e chega lá em cima morto. Sim. Aí você desce, entre aspas, descansando, mas judiando da musculatura. Você chega lá embaixo e fala, bom, agora eu vou de novo. Bate lá em cima. E desce. Você fala, agora eu vou de novo. Então, isso você precisa, tempo, cara. Então, põe na minha cabeça que preciso fazer 9 horas de treino. E assim, agora vai só aumentar, né? Falando 9 agora. E o mental, né? Acho que o mental aí para quem faz endurance nesse nível é o grande diferencial, né? Lógico, físico, sem dúvida, mas você começar uma corrida sabendo que você tem 450 quilômetros pela frente, não é qualquer cabeça que começa, né? Não de jeito nenhum. Isso é diferente. Isso é um ponto bem interessante mesmo, né? Às vezes, quando eu fazia as provas de 100, era mais natural. Eu falava, gente, então tô saindo agora, amanhã eu chego. Mas, cara, como assim amanhã chega? Só que aí vai mudando. Então, estou calculando 36 horas de prova, estou calculando 40 horas de prova. Né? Eu fiz no ano passado, fiz os 200 lá na Patagônia em 43 horas. E aí foi um super tempo, uma classificação super boa. E assim, você sai e fala, bom, eu volto daqui a 2 dias. Né? Ou volto daqui uma semana, como vai ser agora. Né? Então, eu acho que aí a cabeça é uma coisa que ela vai te ajudar, mas ela vai te trair muito também. Sim. Porque um probleminha desse tamaninho, você tem muito tempo para remoer ele na montanha. Sim. A gente estava numa sessão, acredito que uns 15 dias atrás, e a gente estava falando sobre isso, né? Porque isso me chama muita atenção, essa questão da mente, do mindset, né? E me chamou muita atenção uma coisa que o Arthur falou, que vai sair para a corrida, você tem que estar bem, os problemas resolvidos. Tem que estar com tudo em ordem. Conta um pouquinho sobre essa questão, assim, porque, cabeça, né? Porque eu acho que, assim, que é complicado. Você sair para fazer uma prova dessa, onde você vai ter que gerenciar muitos problemas. Você tem que ver, você está o tempo todo gerenciando um problema. Numa outra maratona é isso, né? Então, ou o seu pé está doendo, ou você está com um início de bolha, eu tenho que parar para arrumar o pé, que não sei o que. Agora deu fome, eu preciso comer, mas já passou da hora de comer. Puta, agora vai subir uma montanha, o tempo está fechando, eu preciso pôr um agasalho. Será que esse agasalho vai ser suficiente? E na próxima montanha, será que vai ter neve? Põe uma luva, não põe a luva? Tá doendo? Começou a doer o joelho, e agora? É 100% do tempo gerenciando um problema. Você não pode ter um problema externo de trabalho, de família, de qualquer outra coisa batendo na sua cabeça. Então tem que estar muito bem. Tem que estar... Isso aí, você tem que sair... Esse é o nível de concentração, Arthur, aí que você tem, que um Djokovic tem jogando tênis, que não é para qualquer pessoa. Mas assim... São poucas pessoas que atingem esse nível mental, tanto que são 200 atletas do mundo inteiro. Mas você pode ter um azar de ter um problema ali na semana antes da prova e você ter que lidar com isso, como já aconteceu comigo. Eu já larguei para a prova do circuito do TMB, por exemplo, que é uma prova que era a prova mais importante. Hoje eu fiz todas elas, mas é a prova mais importante do circuito, uma prova de 100 milhas, e minha cabeça estava um lixo. Eu pensei em desistir da prova o tempo todo. E eu só fiz a prova. O pessoal fala, você curtiu a prova? Não, preciso voltar lá para fazer essa prova. Eu concluí a prova. Mas não foi uma prova que...
Cara, o tempo inteiro, parava, nossa, não quero ficar aqui. Então, assim, a cabeça ali, ela me traiu. Eu só consegui concluir porque me juntei a um outro amigo que era good vibes total, que falou, vamos aí. Eu falei, então, vamos aí. Entendeu? Então, isso sim é um problema. É um problema Eu acho que trazendo para a realidade do mundo atual, isso que você está trazendo, eu acho que tem muito essa questão do momento presente, né? Sim, Hoje, dificilmente nas vidas das pessoas, as pessoas estão no momento presente. sim. Eu falo, ou elas estão no futuro, estão ansiosas, né? Ou estão presas no passado e estão com sintomas depressivos. Dificilmente a pessoa está no momento presente. E a gente traz mais uma vez essa importância de uma atividade, que na sua é uma atividade extrema. Você é um atleta profissional, um ultra atleta, mas que as pessoas precisam começar a trazer isso para dentro de si, né? Momentos desse, para que estejam mais no momento presente e fora ou do passado ou do futuro, né? Tem que ter eu acho que na montanha é um momento que eu estou muito introspectivo também. Então, assim, por mais que os problemas, eles não vão zerar. Eles não vão simplesmente, porque, olha, agora eu vou para a montanha, eu vou desligar o botãozinho aqui. Eles vão estar aqui. Só que você precisa colocar ele na caixinha dele. Então, acho que talvez aí vai um pouco da experiência e tal. Inclusive, nesse tipo de prova, né, nas provas XL, nas provas de ultra maratona de montanha, você vê que a média de idade ela já é 35, 40 mais. Né? O ano passado, quando eu larguei nos 350, eu assisti a largada do 450. Eu olhava para os caras ali e falei, cara, esses caras são uns brutão. Cara. Assim, você vê que cara, assim, biotipo, o perfil dos caras era um cara que já passou por tudo na vida e estava ali. E eu falava, durante a prova, a gente algumas vezes encontrava com alguns deles e tal. E era o perfil do cara mesmo, assim. Você vê que não tem... A cabeça tem que estar muito concentrada, inclusive na parte da experiência também. Para gerenciar isso que você disse, né? Saber colocar cada coisa na sua caixa. E são 200 do mundo inteiro. Quantos brasileiros, Arthur? Nenhum até hoje. Você vai ser o primeiro. Serei. A correr 450 nessa prova. Nessa prova. Que bacana. Muito que legal, sensacional. Até hoje não teve nenhum brasileiro maluco. De qual nacionalidade que você vê que tem mais... Aonde o trail hoje ele é mais difundido, assim, que você vê pessoas praticando de forma profissional, assim? O trail, ele é muito, muito difundido, muito na Itália, na França e na Espanha. E são onde tem os melhores atletas hoje, com toda certeza, são nesses países mesmo. Inclusive, essa prova que ocorre na Itália, a maioria realmente são dos italianos. Então, tem uma cota. Acho que no 450 não tem a cota, não. Mas para o 350, que são 1.000 atletas, tem uma cota, acho que 50% para italiano. E depois passa as outras vagas para o restante do mundo, né? E aí vem os chineses que estão dominando o mundo, né? Que estão vindo ali de fora. Mas, assim, predominantemente são os italianos, franceses e os espanhóis. É onde tem as maiores montanhas, vamos dizer assim, né? Onde o trail tá. Hoje em dia, a meca da corrida de montanha, que é onde, aqui no Brasil, né? A gente coloca isso. Isso vem mudando ao longo do tempo, mas assim, até alguns anos atrás, todo mundo queria correr no Mont Blanc, que é em Chamonix, que é onde ocorre a principal corrida de montanha do mundo, que é a Ultra Trail do Mont Blanc. São várias provas, mas a mais importante é a que dá a volta ao redor do Mont Blanc, sai da França, atravessa a Itália, atravessa a Suíça e volta para a França novamente. 170 quilômetros, 10 mil de ganho. É a prova mais importante. E, assim, quem domina são os franceses e os espanhóis. Os americanos estão chegando muito forte. Mas, ainda assim, tem ali, historicamente, é sempre os europeus. O europeu tem, né? Para todo lugar que você vai, você vê pessoas até de mais idade fazendo hiking, caminhando. Isso sempre foi da história dele. Isso é natural, é impressionante, para todas as idades. E às vezes, nessa prova agora de 350, eu estava ano passado, às vezes, cara, você subia por horas, tipo 8 horas, e chegava num lugar que tinha um lago assim, super bonito, tinha uma família acampada não, tomando um piquenique, ou seja, não estava acampada, ela foi até lá.
Mas uma família, velhinho e tal, criança. Como é que esses caras chegaram aqui de helicóptero? Não é possível. Então, assim, é natural Você para pensa eles. na nossa realidade, é uma coisa muito forte, né? Então isso é realmente, para eles, é, não é cultural ou natural, vamos dizer assim, Ô, né? Arthur, e hoje pensando no cuidado do seu corpo, conta um pouquinho pra gente quais são as estratégias que hoje o Arthur, já experiente de 12 anos de trail, indo para a prova mais importante da sua vida, mais longa do mundo, qual que é o seu cuidado? O que você chamaria atenção? Olha, Matheus, vou falar para você que eu aprendi muito com a recuperação. Saber recuperar me ajudou muito. Porque eu colocava uma paulada em cima de outra paulada de treino e falava, não, o corpo aguenta, o corpo aguenta. Depois que eu entendi que não, a duras penas, e comecei a fazer não só a prevenção, mas a fazer o acompanhamento ali da recuperação, em tratar a recuperação como recuperação mesmo, fez muita diferença, né? Então fez muita diferença. Eu falo que a segunda-feira é o meu dia de recovery, né? Meus amigos, lógico que todo amigo tem a quinta série embutida, fala que é meu dia da beleza, né? Então, eu faço o meu treino leve, depois eu vou lá fazer uma flutuação, vou fazer uma sauna. Cara, mas isso zera a minha semana. Então, ela termina, meu domingo, ela termina na segunda-feira, depois que eu faço todo o meu recovery. Então, eu zero essa recuperação e começo a semana de Está novo. pronto para começar. Estou pronto novamente. Isso fez muita diferença. Tem mais ou menos um ano que a gente está fazendo esse protocolo de recuperação, assim. Tem todo o treinamento, acompanhamento, a musculação, né, o tratamento com fisioterapeuta. Eu faço fisioterapia com o Matheus, faço fisioterapia com o Caio também, uma vez por semana, que é uma fisioterapia preventiva, né? Eu tinha uma lesão de repetição na panturrilha, já tive alguns estiramentos, algumas coisas que me deixaram bastante tempo sem correr. E, cara, a partir do momento que eu fui para lá, que ele fala, cara, olha que tá em cima do fio da navalha. Se não soltasse aqui agora, não fizesse uma soltura, não fizesse no próximo treino ia estourar. Acho que o Arthur falou uma coisa, né, Matheus, que é a preventiva, né, a prevenção. Como que você enxerga isso dentro do recovery? Como que isso acontece na prática mesmo? Você sabe que eu estava até conversando com um profissional semana atrás. O recovery, como o trabalho preventivo ficou muito protocolado, né? A gente vê aí nas redes sociais, o pessoal postando, o que é o recovery? A bota, a pistola de massagem e uma banheira de gelo. Então isso ficou estigmatizado como recovery, todo mundo faz esse mesmo recovery. Mas os estudos vêm mostrando que o recovery depende muito da necessidade e da demanda corporal, né? Existem alguns tipos de fadiga que a gente lida. Então, existe uma fadiga periférica, que é o que você falou. A panturrilha está cansada, se não soltasse, ia lesar. Uma fadiga periférica. Existe uma fadiga central, né? Que seria uma fadiga periférica, mais componentes neurais envolvidos que vai diminuir seu rendimento, então você não vai conseguir descer a montanha como você gostaria. A função muscular vai estar prejudicada e a função neural, que desce do cérebro e vai até o músculo. Fora isso, existem componentes cognitivos e emocionais. Sim. Então, quando a gente identifica todos os componentes da fadiga, a gente vai conseguir elaborar uma estratégia mais eficiente de recovery. Foi mais ou menos o que a gente fez com o Arthur. Que nem sempre vai ser a mesma para todo atleta. Exato, nem sempre. E com o Arthur foi muito interessante. Eu fiz uma avaliação biomecânica nele. E isso deu no dia, e eu gosto muito assim, ó, eu faço avaliação biomecânica e eu quero apresentar a avaliação para ele, os resultados. Não adianta eu pegar a pastinha, Arthur, essa é a sua avaliação. E a gente discutindo muito os níveis de força do Arthur, os níveis isolados de força muscular. Então, vamos testar a coxa. Ele não tinha níveis de força tão alto comparado com outros esportes. Vamos testar o posterior de coxa, o glúteo. O nível isolado não era forte. Tanto que eu dei uma orientação para ele e para o preparador dele. Vamos elevar esse nível de força. Que é importante, porque ele vai descer e ele desce na velocidade, ele precisa.
Mas a hora que eu fiz um teste dinâmico com ele, para analisar a força dinâmica, e aí já as correlações de uma musculatura com outra, ele era perfeito. Um resultado super equilibrado. Equilibrado. Então, os músculos otimizados. Então, quando a gente colocava ele em movimento, a força superava atletas muito fortes que eu já avaliei, com níveis isolados muito maiores que o do Arthur. E talvez por isso ele consiga fazer o esporte que faz. Foi que eu chamei muita atenção no dia da avaliação dele. Potência não é nada sem controle, Matheus? Exatamente. Lembra desse comercial? Tem por aí. Por isso ele consiga fazer o que ele faz. Então, assim, o nível isolado não é forte. Sim. Mas quando ele entra, essa musculatura em conjunto uma com a outra, ele tem uma coordenação muito perfeita. E sono? Como é que lida? Porque eu sempre escuto falar muito a questão do recovery ligado a sono. Perfeito. Legal. Como que você põe isso na tua... O que você tenta ter como ótimo dentro disso? Eu tenho um sono muito ruim, naturalmente. Meu sono, ele é conturbado por N motivos. Então, eu não consigo dormir bem. Óbvio que eu não vou recuperar 100% e tal. Tem melhorado um pouco, mas meu sono não é legal. Então, uma das coisas que eu faço, por exemplo, no protocolo de recovery, que é na segunda-feira, é a banheira de flutuação, que foi me apresentada pelo Matheus, que no início eu fiquei meio assim. Hoje eu entro na banheira, com 5 minutos eu estou dormindo apagado. Ai, que bacana. Eu tenho que pôr o despertador, porque tem uma tal da musiquinha lá, que é musiquinha, cara. Não acordo. Entendeu? Então, Não acorda? Não. Eu durmo profundamente por 1 hora naquela banheira. E eu acho que ela faz assim, né? Tem os estudos de tempo, né? Cada 1 hora de sono equivale a não sei, né, exatamente quanto de sono profundo. Mas eu acho que tudo isso, né? Se eu pudesse dormir, eu tinha uma banheira dessa em casa para não dormir, né? Seria ótimo. É uma cápsula, na verdade, de flutuação. E ela é rica, a água é rica em sal de Epsom, que é de cloreto de magnésio. Tá. Então, essa cápsula, os estudos americanos mostram que 1 hora dentro da cápsula equivale de 4 a 6 horas de sono de recuperação. Olha só. E não precisa dormir na cápsula. Uhum. Só de você ficar flutuando de olho fechado, você já equivale a 4 a 6 O horas. fato de dormir, com certeza, potencializa isso, né? Com Porque certeza. o nível de eu relaxamento relaxo que você muito, atinge ali. Eu relaxo muito. Então, assim, só que é uma vez por semana, né? Mas é a questão de individualizar, né? É uma forma de, talvez, compensar um pouco essa questão do sono noturno um pouco mais turbulento. Né? Mas até que, o que acontece? Eu acho que ao longo dos anos, e veio um paradoxo aí, porque assim, é óbvio que o sono ajuda na recuperação, que o sono vai fazer você render mais no seu treino, mas nas outras maratonas, o pouco sono me dá uma vantagem. Então, eu paro, né, normalmente eu tiro o tênis ali no momento que eu estou comendo, eu já tirei o sapato para o pé dar uma respirada, estou comendo, eu já estou procurando um lugarzinho, encostei, durmo meia hora, 20 minutos, 40 minutos, depende de onde tem, e já estou revigorado para tocar mais 24 horas. Então, isso, o pouco sono ao longo desses anos... Pouco sono faz parte da sua prova ali. Né? Eu posso estar falando uma bobagem muito grande, mas assim, ao longo de todos esses anos, meu pouco sono me dá uma vantagem numa prova de... Acabou sendo específico para você. Específico para isso. Porque eu tenho uma noite que eu pico a noite inteira, acordo 4, 5 vezes durante a noite, levanto, durmo, né? Você usa os relógios de monitoramento de sono, que aí você olha no outro dia, péssimo. Quando dá muito bom, dá regular. Né? Aí você olha lá, acordado. E aí você fala, cara, mas só que isso não atrapalha. Não vou falar que não atrapalha, mas assim, não me faz falta pro que eu faço hoje, para minhas atividades e para meus treinos durante o dia, mas é um problema. É porque você nem tem um comparativo do sono bom. Eu ia dizer, então, talvez se eu dormisse, né, aparecesse lá excelente, seria um bom dia. Eu falava, sim, mas esse fator com certeza influencia no tipo de atividade que você faz, porque quem depende de mais horas para se sentir revigorado, na tua prova é mais, né? Claro. Tem como. Então, assim, eu gostaria de dormir mais, porque eu acho que vai fazer diferença, mas eu tenho que arrumar uma chavinha ali para que na prova volte para o que é hoje. Né? O pouco tempo de recuperação de sono, vamos dizer assim, né? Mas isso não impede que várias vezes eu tenha alucinações, o corpo desliga sozinho durante a prova. Isso aí é comum. Arthur,
Infelizmente, estamos chegando no fim desse episódio, que daria pra gente ficar horas conversando com você. Vamos lá. Mas eu acho que assim, ó, toda essa história, pra mim, me motiva muito desde que eu te conheci, eu já falei isso pra você. Mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui ouvindo, estão assistindo esse episódio, que você deixasse algum conselho para a saúde dessas pessoas, de um super atleta que é você, para uma pessoa, vamos pensar assim, normal, que faz ou não ou é sedentário ou faz suas atividades, que você deixaria de conselho para essa pessoa? Eu acho que, sem nenhum jargão, a primeira coisa é movimente-se. Né? Procure fazer alguma atividade física. Eu acho que isso é o primeiro conselho. Né? Todo mundo fala isso. Mas movimente-se, procure realizar uma atividade física, seja lá qual for, e com orientação. Acho que a primeira coisa é essa. Né? Eu errei muito, duras penas. Se eu pudesse voltar um pouquinho no tempo, deu certo agora, mas poderia ter dado muito errado. Né? Então, eu acho que movimentar e com orientação, seja lá qual for o movimento. Acho que o que ele falou é fundamental, né? Movimentos e com orientação. E o esporte que for, né? Sim. O importante é você ter frequência na prática esportiva que você faz, né? Não é fazer... Às vezes eu consigo no final de semana, às vezes eu consigo... Não. Ter uma frequência, 2, 3 vezes por semana. Às vezes a gente pega um paciente mais idoso, a gente estava falando nas conversas anteriores sobre artrose de joelho. O dia a dia já é uma movimentação, né? Se estimule a fazer as suas coisas, né? Sai do seu quarto, ir para a cozinha, sai para casa e buscar o jornal lá embaixo, levantar. Não tenha quem faça isso por você. Seja ativo, né? E, se possível, coloque uma atividade física na rotina. Né? Exatamente. E agora, no nível do Arthur, a gente está falando de outro nível. Tanto físico quanto mental. Né? Pô, eu achei essa conversa sensacional, Arthur. Que bacana, que história e que vitória ser o único brasileiro a participar dessa competição tão importante. Sucesso. Muito obrigado. Que seja um ano sensacional, uma prova sensacional, né, Matheus? Muito legal. O ano está meio tardio aí, com algumas lesões no início do período, mas já estamos alinhados aí. Final de semana já tem novamente treinos simulados e aí vão aumentando os volumes e acho que a gente consegue encaixar bem até lá, Matheusão. Vai dar certo. É isso. Com certeza. Arthur, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Nossa. Pessoal, acompanhe o Arthur Cordeiro. Vocês vão poder ver muito sobre ele. Em setembro a prova. Vai todo mundo estar próximo de você, torcendo. Perfeito. Boas energias. Por favor, mandem boas energias. Sempre. Muito bacana. Boa noite a todos. Parabéns, Arthur. Obrigado, pessoal, gente. Boa noite. Até mais. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso Saúde em Movimento. A cada 15 dias, um episódio novo. Um convidado especial, como no caso o Arthur. E mantenha-se em movimento. Muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Valeu.